só colocar para gravar. Então, queridos, sejam bem-vindos ao 10º. Eu só queria dizer que aqueles alunos que não fizeram a rematrícula, né? O Dr. Paulo pediu para a gente ter esse cuidado de fazerem lá sua rematrícula, que a gente não pode ficar admitindo nas aulas, né? Mas eu nem sei como é que está essa lista hoje, se vocês fizeram, se vocês não fizeram, mas tem que cuidar disso, tá? Para vocês rematricularem, para poder estar assistindo às nossas aulas, porque nós estamos proibidos de admitir os alunos aqui no vídeo que não tenham feito a rematrícula. Mas fiquem tranquilos, que eu sei que vocês, se não fizeram, estão para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, queria desejar boas-vindas a todos. Vocês sabem aí a questão das bancas, né? Talvez a gente tenha que fazer as bancas virtuais. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nisso. Eu acho que o aluno vai se apresentar de um modo diferente, mas infelizmente a faculdade não tem como tomar partido disso, né? Não tem como. Vocês sabem que a gente depende de normas estaduais e tudo mais. E a gente está aí nessa, né? A professora Rita a gente está esperando o que vai acontecer para a gente poder fazer as bancas de vocês mais para frente, né? Então eu espero que tudo retorne, que a gente possa fazer na faculdade como de praxe, mas se não der também, o que vocês têm que pensar? Vocês estão formados, praticamente vocês estão quase formados. A gente está aí na reta final, 10º período, né? Da minha matéria. Tem bastante coisa ainda para variar. Eu tenho conteúdo que não acaba mais, porque direito processual do trabalho é bem rico, né? É vasto, extenso. Então, eu tenho muita coisa para falar com vocês. E eu queria dizer o seguinte, a gente está bem contente porque a maior parte dos alunos está se conectando agora. Eu acho que assim caiu a ficha para todo mundo, né? Para vocês, que na coisa não é brincadeira, é uma coisa séria e que a gente precisa se conectar porque não tem outro jeito, né? A gente tem que ter aula, ter qualidade. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando um monte de cursos que estão surgindo, um monte de lives, ou seja, a gente também tem condições de ganhar muita informação por aqui, tá? Até quero convidá-los para uma live que eu vou fazer segunda-feira com o professor Paulo, né, meu esposo, sobre teletrabalho, os desafios, toda a problemática do teletrabalho, que é uma tendência na atualidade, tá? Mas toda a problemática que envolve o teletrabalho, os desafios, os problemas jurídicos enfrentados. Então, quem quiser assistir minha live, segunda-feira, às 19 horas, está convidado pelo Instagram, ok? Queridos, com relação ao nosso semestre, então, algumas mudanças temos por aí. Uma delas é a presença, né? Que eu vou fazer chamada todo final de aula. Nós vamos ter a nossa chamada básica e aí você já está dispensado daquela atividade, toda aquela atividade que vocês tinham que fazer e postar no Moodle e tudo mais, feita a atividade, vocês estão dispensados. Outra coisa que eu queria dizer, as minhas formativas, eu não vou pedir mais peça esse semestre para nenhuma turma, vai ser aqui online. Tá? Eu vou fazer uma arguição oral, já vou colocar aqui os dias certinho das nossas formativas, vou calcular o tempo que a gente vai ter para isso, né? Cada um, lógico, vai ter no máximo uns 10 minutinhos para falar, mas vocês vão participar ativamente aqui. Eu quero utilizar essa estrutura que a gente tem, né? A gente tem aqui o Zoom, então a gente vai se comunicar e aprender aqui pelo Zoom. Portanto, formativa aqui oralmente, certo? Eu vou indagá-los sobre fazer indagações jurídicas como uma prova oral.
sobre as questões que a gente está tratando da aula até o dia da formativa. E aí o aluno vai ter 5, 10 minutos para falar. Vocês vão ter na tua frente a CLT, o que vocês quiserem de anotação. E vai ser essa a nossa formativa, ok? Então, é a nossa novidade desse semestre. Não vai precisar postar nada lá no Moodle, não vai precisar fazer peça, nada, vai ter que falar aqui no dia determinado, tá? Não, ó, caso o aluno, perguntas, caso o aluno erre a questão, eu vou avaliar a força de vontade em responder, é como se vocês já estivessem na sua banca, entende? É uma pré-banca, isso aí vai ajudá-los, inclusive, para a banca, essa é a minha intenção. Já ir preparando-os, porque vai ser uma banca diferente. Então, na banca, como que é quando você erra? Tudo isso é levado em consideração, mas na verdade, se o aluno tentou responder por outro modo, tentou chegar lá, o que eu não vou, assim, o que eu vou descontar nota? Ai, professora, eu não sei. Ai, professora, eu não estudei isso, eu não vi isso. Entende? Aí vai ficar complicado. Mas assim, tentou acertar, tentou falar, certo? O calendário, eu vou colocar aqui, tá? Quem quiser olhar, o plano de ensino foi postado lá no Moodle com as datas das nossas formativas. Então, eu vou postar aqui o meu plano de ensino para falar para vocês dele, tá? Quem quiser olhar aqui junto ou que se estiver com o seu Moodle ligado, eu vou postar aqui o plano para falar para vocês. Espera só um minuto. Aqui. Plano de ensino, então, tá, pessoal, desse semestre. No semestre passado, nós vimos recursos. Então, nesse, só falando de conteúdo, a ementa é execução trabalhista, os procedimentos especiais trabalhistas. Então, nós vamos ver inquérito para apuração de falta grave, dissídios coletivos, tá? Como é que funcionam essas ações especiais no processo do trabalho, ações cíveis no processo do trabalho, dissídio coletivo. É o que tem para esse semestre. A gente vai estudar de modo aprofundado como funcionam as execuções trabalhistas. Eu sempre digo para o aluno, tá? Da FAP, que vocês são muito diferenciados. Pelo seguinte, o Unopar, Pitágoras, outras instituições têm processo do trabalho só num semestre. Ou seja, só dá para dar uma pincelada em tudo. Em 1.800 páginas de doutrina, só dá para dar uma pincelada. Vocês têm esse privilégio de ter 2 semestres, processo 1 e processo 2. Então, para quem for atuar na área trabalhista, está bem calçado, vai estar bem amparado, tá ok? Então, a nossa ementa, por isso, ela é bem extensa nesse sentido e ela é ótima para vocês. Vocês vão sair muito melhor preparados. É como o direito do trabalho. Na maior parte das instituições é um semestre só, para ver todo o direito do trabalho, e é muito pouco. Então, vocês vão sair na frente em relação a isso, muito melhor preparados. Bem, aqui as datas. 28/10. Opa, não é essa. Peraí, aqui. 26/8, agendem essas datas. 26/8 e 27/8, nossa primeira formativa. Se eu conseguir fazer tudo num dia só, tá? Em 2 aulas, no outro dia, 27/8, aula normal. Se eu não conseguir, aí eu faço uma parte da turma 26/8 e outra parte 27/8. Ok? Avaliação oral. Até vou escrever aqui. Avaliação oral. Certo? Sobre a matéria. Não vou perguntar nada do que eu não estou falando em sala sobre a matéria
objeto das aulas. Das aulas. Certo? Então, nossas formativas vão ser assim. Eu vou avaliá-los, vocês já são quase advogados, quase quem não for advogar é um bacharel em direito aí com 5 anos de faculdade nas costas. Tem que saber se virar um pouco, né, oralmente. Depois a nossa próxima formativa é 28/10 e 29/10. Então já é como se fosse essa minha forma de avaliar, tá, gente? Eu tô querendo dar uma força para vocês nas bancas, porque eu sei que vai ser algo novo para todos, né? Interagir aqui com o seu orientador não vai estar perto, vai estar todo mundo à distância, voltando aqui, tá? Então todo mundo, né, é uma coisa completamente nova. Nunca na FAP nós tivemos essa questão. Até a professora Rita está apavorada, porque como é que vai ser, como é que a gente vai fazer e tal, né? A gente quer o presencial, a gente quer a banca presencial, como foi da outra vez, do ano passado, mas vocês sabem que não depende da gente. Então, pensando em vocês, eu quero fazer esse treino aqui de expressão mesmo, avaliação de como vocês se portam sendo indagados, tá? Pode ser que eu pergunte assim, vou dar um exemplo, tá? Emerson, sobre a liquidação trabalhista, quais os tipos de liquidação? Você pode me falar um pouquinho sobre cada uma delas? Vou contar seu tempo. Você tem 10 minutos. Pronto, é isso. Tá? É isso. Entendido, doutor Emerson? Sim, mas Tá? eu vou deixar para responder no dia, tá? Isso, beleza. Então A é CL, isso, cada um vai treinar um pouquinho. a CLT não está aqui na minha mão agora. Tranquilo. Tá bom, queridos? Vocês vão treinar com pouco conteúdo, que acho que até 26/8 a gente não vai ter tanto conteúdo assim. E aí vocês vão ser indagados cada um mostrar a sua carinha aqui, falar. Com certeza vai ser um exercício ótimo já para a banca de vocês, tá? Caso a gente não volte, eu tô torcendo que a gente volte, mas se não voltar, vai ser já uma preparação prévia para a banca dos senhores, né? Que vai ser brilhante, com certeza vai ser boa. Não fiquem pensando negativamente, tá? Várias faculdades, vários amigos meus da Unopar, professor Tiso e tal, já estão fazendo dessa forma e tem dito que está tranquilo, que vocês, a única coisa é que vocês vão estar no conforto do lar, né? Eu acho que até talvez seja até menos estressante para alguns do que aquela coisa de ir lá na faculdade, de formalidade, né? De ter aquela banca ali mesmo. Então, para alguns talvez seja até melhor, ok? Então, falado isso do nosso plano de ensino, alguma dúvida, gente? Aí a gente vai ter aquela prova bimestral clássica, né? Que é uma marmelada, que eu fico brava, que eu briguei com o professor Paulo, que eu queria que fosse respondido ali, eu desse 1 hora para vocês e todo mundo já respondesse e postasse. Eu e o professor Tiso, mas nós fomos votos vencidos, porque tem muita gente que tem problema com a internet e tal. Enfim, mas a prova bimestral vai ser aquele esquema de postar e vocês terem 3 dias para responder, né? E nessa reta final, tá? Eu quero que vocês estejam bem conscientes disso. Quem for trabalhar com direito, eu sei que muitos ainda vão pensar se vão fazer uma pós, o que vão fazer, estão aguardando de repente o exame de ordem, mas tem muito trabalho para vocês e vocês poderão trabalhar em diversas áreas, né?
recomendando, fazendo consultoria. Esses dias eu fiquei super feliz que tive que fazer um parecer para uma empresa que eu lembrei de vocês. Falei, nossa, olha que coisa boa para falar para vocês, né? Pareceres jurídicos. A empresa, por exemplo, não queria vir no escritório por causa dessa coisa toda da pandemia, não queriam conversar. Eles queriam que eu fizesse por escrito um parecer sobre uma mudança de jornada na empresa, né? Então, assim, olha que bacana, é uma coisa que surge para vocês poderem estar orientando as pessoas, mesmo que à distância, estudando, colocando a doutrina, a jurisprudência, e aí cobrar por isso, né? Hoje um parecer jurídico, tabela da OAB, R$580. Então já é uma graninha que entra. Outras situações que a gente tem enfrentado, né? Esse monte de pessoas que não estão conseguindo auxílio. Nossa, vocês não imaginam o tanto de ações. Pessoal procurando mesmo, eu comento com eles, né? Vai demorar, porque a Justiça Federal está abarrotada de processo contra a Caixa agora nessa pandemia. E aí eles avaliam, né? Mas será que vale a pena? Afinal de contas, R$600. Tem gente que não recebeu a última, tem gente que não recebeu as 3. Enfim, é uma avalanche aí de processos para vocês, desse pós-pandemia. Depois da área da saúde, eu costumo comentar, é a área do direito, que está em ebulição agora, tá? Muita coisa mesmo. A única coisa, assim, chata é que o judiciário não está funcionando com as audiências, né? Então, algumas coisas, por exemplo, essa questão dos auxílios não fica parada, porque é matéria de direito, né? A pessoa tem direito, como eu tenho recebido casos, tem gente que já tinha recebido o seguro-desemprego e foi negado. Daí não tem porquê, é matéria de direito, não tem porquê ter audiência. E aí vocês vão ter muitos casos assim, que não depende de audiência, mas o que dependa de audiência está parado, né? Tá sobrestado. Aí a gente tem que aguardar. Algumas audiências já fiz telepresenciais, onde os juízes é muito bacana, os juízes tentam o acordo, cada advogado no seu escritório com a parte, toma o depoimento pessoal, tudo via recurso tecnológico. Então, já passei situações, por exemplo, que meu áudio estava falhando, aí falei, excelência, aguarda só um pouquinho, vou para o computador do meu esposo, migrei para o computador do Paulo. Então, assim, tem que estar tudo funcionando bem, né, para o dia da audiência. E tem juízes que têm nos questionado se a gente quer, por exemplo, ouvir testemunhas também, telepresenciais. Pode ouvir. Só que daí eu não tenho concordado, porque eu acho que é mais complicado, né? Falando de testemunhas, elas precisam estar na casa delas, com tudo funcionando perfeitamente, e os recursos tecnológicos muitas pessoas não têm, né? Vocês veem que nós temos aluno que não está conseguindo acessar ainda. Imagine testemunhas de trabalhadores e tal. Então, aí eu tenho pedido que eu quero aguardar a audiência presencial mesmo, certo? Então, queridos, hoje a gente vai nós vamos começar a falar sobre execução trabalhista, né? Como é que ela funciona, como é que, apesar, né, das auguras, dos percalços que a gente tem passado, por exemplo, né, a reforma trabalhista foi avassaladora ao trazer índices de correção monetária muito baixos, né? Antes era juros 1% ao mês, agora é juros de poupança, correção monetária TR. Então, assim, isso só premia o empregador inadimplente. Por que o sujeito vai pagar o fundo de garantia se depois ele vai sofrer um processo? Aí esse processo, uma dívida de 5 mil, vai para 5.500 em 10 anos, né? Vai ter correção praticamente nenhuma. Isso é um prêmio para o inadimplemento brasileiro, né? Veja se em países mais avançados acontece isso, né? Então,
Não pode, tem que haver uma diferenciação daquele empregador que paga certinho em detrimento daquele que é inadimplente. Então, eu era favorável dos índices anteriores, de juros a 1% ao mês, não juros de poupança. Enfim, para o trabalhador sempre a coisa, a corda arrebenta para o lado mais fraco mesmo. Infelizmente, a nossa legislação reformista foi bem favorável às empresas. E a gente vem sofrendo isso também, principalmente na execução trabalhista. E as execuções se arrastam e ali o dinheiro, o trabalhador não tem correção quase nenhuma nos valores, ok? Bom, nós vamos falar primeiro da liquidação de sentença, né? Da natureza jurídica dela. Até vou colocar aqui o material. Então, vejam, segundo os entendimentos da melhor doutrina, a liquidação tem lugar quando a sentença ou o acordo não fixam o valor da condenação ou não individualizam o objeto da execução. Então, vejam lá, quando que vai ser necessário liquidar? Né? É o que nós chamamos no processo civil de cumprimento de sentença. Quando a sentença, na verdade, ela deferiu algum direito, seja ele de natureza, claro que tem que ser de natureza condenatória, né? Não só declaratória, tem que ser condenatória, e isso é a maior parte dos pedidos trabalhistas, das reclamações trabalhistas, elas versam sobre pedidos condenatórios, e esses pedidos não podem ser liquidados. Também a maior parte, 90%, das causas trabalhistas. Não tem como se liquidar, por exemplo, hora extra no momento da sentença. Fica praticamente inviável, impossível. Uma diferença salarial vai ter que ser objeto de liquidação. Quando que não há necessidade dessa liquidação? Quando o valor já está determinado em sentença, como acontece, por exemplo, com dano moral, né? O juiz, por exemplo, determinou lá 50 mil de dano moral. Então, esse valor vai sofrer lá uma pequena correção na liquidação, mas nem dependeria de liquidação, porque a sentença já fixou, ok? Então, a decisão, ela contém a certeza da obrigação e as partes, que são credora e devedora dessa obrigação. Mas ela não fixa, muitas vezes, o montante devido, que é o quantum debeatur, né? A gente usa muito essa expressão na impugnação, né? Quando impugnação ou nos embargos do devedor, embargos da execução, a gente utiliza essa expressão. Excelência, o quanto debeatur não foi apurado corretamente, posto que utilizado um adicional equivocado. Até trouxe aqui uma liquidação para mostrar para vocês como que ela funciona na prática, né? Tem vários cursos aí, queridos, sendo ministrados por doutrinadores de peso, Vólia Bonfim, né? O que mais tem por aí, né, que vocês devem ver, é curso online agora, né? E sobre esse, não sei se vocês já viram, passando aí pelo Instagram e Facebook, o curso de PJ e Calc. Então, o advogado trabalhista, quem for atuar nessa área a partir do ano que vem, ele vai ter que ser um expert de cálculo. Ele vai ter que saber utilizar a ferramenta do PJE, que o PJE é o nosso ProJude, né? O PJE que funcionam as causas trabalhistas, e além do PJE normal, onde você coloca as petições e tal, você vai ter que saber também fazer os cálculos, o PJE Calc. Porque a partir do ano que vem, o advogado tem que saber fazer cálculos e colocar no PJE Calc. Eles não vão aceitar planilhas feitas que não sejam pela ferramenta do PJE. Ele é uma ferramenta que calcula horas extras, uma série de coisas. Então,
eu mesma vou fazer esse curso, né? Não fiz ainda, como até janeiro eu tenho que aprender, mas é um curso aí que está sendo ofertado à torto e direito sobre cálculos trabalhistas. Por que que hoje, queridos, não há essa preocupação tão grande? Porque a gente não tinha um programa, né? A justiça não exigia nenhum programa desse. Então, se você fizesse a planilha pelo Excel, tá valendo, pelo Word ali, abrir uma tabela, tá valendo, beleza, mas agora não vai poder mais. E outra coisa, a gente fica muito acomodado na Justiça do Trabalho porque nós temos contadores do juízo. Nós temos contadores, né, são contadores judiciais. Eles não são remunerados pela... Como que eu posso dizer para vocês? Eles não são servidores, tá? Os peritos da Justiça do Trabalho funcionam por credenciamento. Então, o que que acontece? Tanto peritos na área médica, de engenharia, porque pode ser médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, para falar sobre doença, tá? Não precisa ser necessariamente só médico. Os juízes têm o cuidado de nomear médicos, né? Mas, assim, os médicos, os engenheiros do trabalho e os contadores, eles encaminham um currículo para a Justiça do Trabalho e se credenciam para trabalhar nos processos. E aí eles recebem ao final, certo? Então, na maioria das liquidações trabalhistas, nós temos os juízes nomeando contadores que são credenciados no juízo, né? Sempre tem uns 3, 4 que são sempre os mesmos. Porque dá muito trabalho fazer planilhas trabalhistas, né? Então, geralmente são contadores que só trabalham como peritos. Porque se ele for ter um escritório de contabilidade, trabalhar com empresas, tem que ser um escritório de muito, digamos assim, muita estrutura. Né? Vai ter que ter muita gente trabalhando para ele dar conta da Justiça do Trabalho, mais atendimento aos seus clientes, com imposto de renda, uma série de coisas. Tá? Então, hoje nós ficamos um pouco sossegados, porque essa liquidação, muitas vezes, quando ela vai ser feita por cálculos, os juízes nomeiam os contadores. Eles não necessariamente determinam que a parte faça os cálculos. E se nós também tivermos que fazer, a gente contacta o cliente, né, a gente tem contadores que a gente conhece, eu mesma tenho, que inclusive trabalham na Justiça do Trabalho, e eles fazem, né, sei lá, 200, 300 reais um cálculo para o meu cliente, e a gente joga no PJE. Agora não, então vai ser um pouquinho diferente a sistemática a partir de janeiro de 2021. Bom, o que vem a ser a liquidação? A liquidação, então, é uma fase preparatória de natureza cognitiva, em que a sentença ilíquida vai passar a ter um valor individualizado, um valor a ser executado, né? Por um procedimento previsto em lei. Segundo a doutrina, é um conjunto de atos processuais necessários a aparelhar o título executivo, que possui uma certeza, mas ainda não está liquidado. A liquidação, na verdade, ela vem a ser um momento de complemento à sentença, né, gente? Vocês sabem, vocês já atuaram bastante com o Projude, lá com a professora Fabiola e tal, que vocês precisam, por exemplo, não adianta nada a sentença ou acórdão que seja lá do sujeito, se não ingressar com cumprimento de sentença. Então, no processo civil, a gente tem a sistemática denominada cumprimento de sentença para liquidação. Enquanto que na área trabalhista, ela sempre, mesmo antes lá da Lei 11.232 de 2005, que criou o sincretismo processual, a gente já tinha na Justiça do Trabalho, desde sempre, tá? A CLT sempre colocou a execução como uma fase processual.
e não como um procedimento apartado. Uma das dificuldades que eu vejo, tá, queridos, eu atuo bastante também com o Projude, né? Eu vejo, por exemplo, que todas as vezes que um cliente ganha o processo, então você já está com um monte de processos e tal, aí você lembra, aquele cliente saiu o acórdão semana passada, será que, né? Eu tenho que ficar de olho no trânsito em julgado para ingressar com o cumprimento de sentença. E daí é uma nova sistemática, vai ter um novo número e tudo mais. Na Justiça do Trabalho, olha que formidável. Segundo o 878 da CLT, a execução se inicia por iniciativa da parte, por simples petição. Né? O advogado, a parte que está constituída por advogado, ela pede para o juiz o início da execução. E os juízes, alguns deles, acostumados com a sistemática até antes da reforma, o advogado nem precisaria requerer. Ela era de iniciativa ex officio do juiz. Então, o juiz já determinava, tendo em vista o trânsito em julgado, nomeio como contador o fulano de tal, dá-se início à execução. A gente nem se preocupava. E com o Projude, o que eu vejo, tá? Atuando um pouco no cível, na família, né? Então, por exemplo, a gente tem lá os alimentos, a sentença dos alimentos e tal. Aí você tem que ficar de olho, você tem que falar, nossa, mas e agora? O cara não está pagando, eu tenho que entrar com cumprimento. Né? E no cível é a mesma coisa. Então, você tem que estar de olho, porque se você esquecer que, né, se você não ingressar com cumprimento de sentença, aquele acórdão vai ficar lá esquecido e pode incidir até não diria uma prescrição intercorrente, porque você ainda não executou. Mas o cliente, vamos supor, se você deixar no esquecimento, pode passar aí 1 ano e o cliente te perguntar, e aí, doutor, eu ganhei o caso, mas e aí? Você ingressou com a execução? Já estamos nos finalmente? Na Justiça do Trabalho, a gente tem um conforto enorme, queridos, que não é dessa forma. Tá? Então, eu não preciso entrar com o processo, ela não vai ter um novo número, a execução. Ela é simplesmente uma petição e você pede ao juiz o início. Aí o juiz, a maioria deles, a maior parte deles, nomeia um contador, quando a liquidação é por cálculos. Tá? Alguns juízes determinam que a parte apresente cálculos, mas são raros. São raros. A maior parte dos juízes tem um bom senso que a CLT, na verdade, ela fala que a parte apresentará os cálculos. Mas a maior parte dos juízes tem um bom senso de que a parte não tem condições disso, né? Que ela teria que desembolsar para isso. Então, se eles dispõem de um contador no juízo, por que não nomear o contador? Ok? Vamos em frente. Então, essa liquidação, ela é composta por que fases? Pelo que ela é constituída? Tá? Então, ela tem uma fase preparatória, uma fase em que vários atos serão praticados, como, por exemplo, bacen-jude, a penhora, a expropriação dos bens. E as partes vão dialogando, há uma dialeticidade processual muito grande, tá? O juiz respeita o contraditório. Então, se você faz um pedido, o executado vai ver aquele pedido. Eu até fico muito brava, porque quando você pede o bacen-jude, né? O sujeito, ele vai ver, não tem como ficar em sigilo. O certo seria ficar em sigilo. Mas, na verdade, a parte contrária vê lá o seu pedido e esvazia a conta. O bom do bacen-jude é que quando a empresa é grande, por exemplo, como é que ela vai fazer isso? Ela não tem como zerar todas as contas que ela tem, né? Mas quando é um executado pessoa física, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai esvaziar a conta para não dar o bloqueio em penhora, em numerário naquela conta. Tá?
O que diz a CLT sobre liquidação? Então, diz lá o 879 da CLT. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou artigos. Então, quais as 3 formas? Eu posso perguntar na nossa provinha oral, né? Posso perguntar, Gustavo, qual é a forma de liquidação prevista na nossa CLT? Ah, professora, só um minutinho. Abre lá o 879, vocês já vão estar com a matéria toda aberta, certo? Do que a gente está estudando. Aí vai lá e responde. Ah, então tá, Gustavo. Qual é a diferença? Cálculo, arbitramento e artigos. Então, isso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu só abrir meu 879 aqui. Então, vejam lá, queridos, até um pouquinho antes do 879, olha o que diz o 878 da CLT, que eu falei para vocês que sofreu mudança. Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui. Não ficar fazendo barulho na nossa aula. Então, vejam lá, ó, o que diz o 878 da CLT, que sofreu a mudança com a reforma, tá? A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, no caso de dissídio, né, coletivo, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, pegadinha de OAB, concursos trabalhistas, para MPT, analista, eles estão perguntando isso direto. Se a execução é ex officio pelo juiz, porque ela era. Tá? Então, antes da reforma, a execução trabalhista, ela era ex officio. Nós não precisávamos nos preocupar, nem fazia petição nenhuma. Agora, nós temos que fazer essa petiçãozinha, dizendo, excelência, eu quero o início da execução. Né? O reclamante, o exequente, requer o início da execução nos termos do 878 da CLT. Para cumprir a formalidade, porque se nós não requerermos, o processo vai ficar parado, tá? Simplesmente para o processo trabalhista. E vocês sabem, né, que há uma dúvida aí que os alunos sempre me questionam, mas e daí, professora? Daí já dá prescrição intercorrente? Não, a prescrição intercorrente, no meu entender, é a seguinte: se você, instado a praticar um ato, na execução, tá? Por exemplo, intime-se a parte para apresentar cálculos e ela não apresenta. Aí vai para o arquivo e o processo vai ficar lá aguardando a prescrição intercorrente. Então, a parte ela tem que promover esse ato. Aqui eu entendo, tá, queridos, com a reforma trabalhista, que pode incidir também a prescrição intercorrente. Veja bem, transitou em julgado. Aí o processo fica, como eu falei para vocês, você tem muito volume grande e você esqueceu. Fica lá, fica 2 anos, 3 anos. Difícil de acontecer, mas vamos pensar que foi para o arquivo. Complicado. Pode abrir uma brecha aí para aplicação da prescrição intercorrente, sim. Tá? Muito embora, como eu disse para vocês, eu entenda que o artigo 11A da CLT, quando trouxe a prescrição intercorrente, ele diz que o advogado, a parte, ela não impulsiona o processo. O 11A da CLT, até vou ler para vocês, ele diz assim, ó: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho em 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional inicia-se quando o exequente deixa de cumprir. Olha só, no meu entender, é quando o exequente deixa de cumprir uma determinação judicial no curso da execução.
Então, exemplo clássico, né? Vocês pegam lá um sujeito que não tem um gato para puxar pelo rabo, executar. Como tem muitos aí, tá, gente? Muitos empregadores aí quebrando, que não tem mais nada. Aí você fala assim, putz, né? É uma execução tão boa e tal, 50 mil cálculo, 100 que seja, mas você não consegue receber. E aí o que acontece? O juiz vai chegar num ponto que ele vai te intimar, doutor, diga os meios pelos quais você quer prosseguimento da execução. Já tentou Bacenjute, já tentou cartório de imóveis, não aparece nada. Tentou Renajude, não aparece nada. Últimas declarações, eu peço sempre, os últimos 10 anos de declarações de imposto de renda, também não vem nada. Então, aquele cara bagre ensaboado, né? Aquela execução que você ganhou o processo, mas não levou. E aí, inevitavelmente, tá, queridos? Eu tenho várias assim, inevitavelmente vai para o arquivo. E o juiz já coloca ali. A partir do momento do arquivo provisório, inicia-se o prazo de 2 anos. E é o momento que eu ligo para o cliente e falo, olha, sua batata está assando, aquilo tudo que você ganhou, 200 pau, 100 que seja, você não vai prescrever, você vai perder tudo. E perde mesmo, gente, não tem como. Esses dias eu liguei para um, ele falou, doutora, eu não sei onde procurar, eu não tenho, o cara não tem nada. Eu falei, então, eu tô só te alertando, né, porque é meu dever, mas vai acontecer isso. Então, isso pode acontecer, tá? Então, falando do 878, pegadinha com isso, que a execução trabalhista agora, desde 11/11/2017, não corre mais ex officio. Ela só será ex officio pelo juiz quando a parte está exercendo o jus postulante, está sem advogado. Bom, o que diz o parágrafo 1º do 879? Então, eu falei que a liquidação se dá por cálculos, por arbitramento ou por artigos. O que diz o parágrafo 1º? Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Isso aqui é muito importante, gente, é o respeito à coisa julgada. Quando chega nessa fase do processo, se você não embargou de declaração lá atrás, se você não interpôs o RO, né, para, de repente, por exemplo, tem muitos casos que a gente vê que acha que vai dar horas extras, né? Horas extras, o reclamante vai em audiência e diz, o cartão está correto. Ah, beleza. Aí você procura como advogado, né, quando vai fazer as razões finais, mostra lá que tem umas diferencinhas. Quando é um cartão só, você consegue apurar no escritório, dar uma olhada, ou pede para um auxílio para um contador, e você mostra horas extras. Quando chega na execução, vem lá horas extras ínfimas. Era, de repente, só daquele mês que você demonstrou, ou outros meses. Isso não é raro de acontecer. E aí é uma hora que você pensa assim, poxa, mas né, não tem como modificar a coisa julgada. A coisa julgada falou que as horas extras são devidas pela apuração do cartão, o cartão foi apurado e não achou muitas horas extras. É o momento, né, de falar para o cliente, então, lá atrás você não confirmou o seu cartão? Então, não tem como, tá no ponto, o que você bateu tá aqui apurado, deu aí umas quirelas, mas é o que tem para agora, tá? Então, não pode, aqui há um tremendo respeito da CLT, à semelhança de um outro dispositivo que tem no CPC, deixa eu até pegar aqui. 509, parágrafo 4º do CPC. Olha o que diz o 509, parágrafo 4º. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide
ou modificar a sentença que a julgou. Então, PT saudações, não tem como. Tá? Disposição do parágrafo 1º do 879 da CLT e parágrafo 4º, 509 do CPC. Então, no entanto, tá, queridos? O que eu quero deixar bem claro para vocês? Matérias de ordem pública. Professora, e a tal da prescrição? Vejam, prescrição, instância ordinária, de fase de conhecimento do processo, não fase de execução. Não fase de execução. Então, se não recorreu lá atrás, eu sempre falo para os alunos isso, ó, você não precisa fazer uma petição trabalhista, petição inicial, e pedir só os últimos 5 anos. Porque a matéria de prescrição trabalhista, ela não é ex officio, ela é arguida pela parte contrária. Então, ela tem que ser trazida em contestação. Portanto, quando você ingressa com uma reclamação trabalhista, você fica nesse dilema, né? Professora, mas e os cálculos? Eu vou fazer cálculos de 20 anos? Aí a gente fica numa saia justa, numa situação complicada. Porque, veja bem, ao mesmo tempo, você tem o direito de pedir todos os anos. É lógico, professora, mas vai ser arguida a prescrição pela parte contrária. Tá, mas e se não for? E se não for? Como é que fica? Aí o sujeito vai perder lá um FGTS de 20 anos? Então, queridos, eu procuro sempre nessas hipóteses sair pela tangente, tá? Como é o sair pela tangente? Eu peço de todo o período, mas assim, na hora ali de apresentar os cálculos, eu procuro não dar o valor, eu dou um valor correspondente a 5 anos, para não deixar um valor da causa tão alto e uma sucumbência, um risco, né, de sucumbência alto, tá? Se caso haja, né? E calculo, na hora do cálculo ali da liquidação, eu coloco o valor de 5 anos, eu não coloco o valor valores exorbitantes, porque certamente vai vir aí uma alegação de prescrição e aí o juiz não vai acolher o meu pedido inteiro, né? Mas não vou ser sucumbente, ele vai só decretar a prescrição e não vai haver a sucumbência, ok? Então, pois não, pode perguntar. Mas se caso lá na contestação não seja alegado ali a prejudicial de mérito, né? Uhum. Que é a prescrição. Se não for alegado, o juiz ele pode conceder daí ou ele impede por conta própria? Não, na Justiça do Trabalho o juiz não aplica ex officio. Não? Não. A parte tem que trazer em contestação. Então o advogado tem que, se ele passar batido, o cliente... Claro, é uma responsabilidade enorme a contestação trabalhista, percebeu? Tem que arguir, porque assim, qual a outra possibilidade que você tem, Emerson, se não for a contestação? No RO, no recurso ordinário, se o advogado se esqueceu, ele pode corrigir isso, tá? Ele pode corrigir, porque ela é uma matéria de ordem pública, mas é uma matéria de ordem pública trazida no curso do processo de conhecimento. Sim. No recurso de revista, os juízes também já não admitem mais. Tá? Tem que ser até o momento a jurisprudência trabalhista, o entendimento do ST, ela é até o recurso ordinário. Entendi. Tá? Por exemplo, vamos supor, você esqueceu no RO, mas você quer sustentar lá oralmente. Você vai aditar o teu recurso oralmente. Você pode fazer isso. Você consegue salvar o processo. Mas depois, vamos supor assim, tem um acórdão. Se não tiver essa alegação, os juízes vão dar a procedência do período todo.
Entendi. Então, é muito prejuízo, você entendeu, para o seu cliente, você já delimitar na petição inicial que você só quer os últimos 5 anos. Entendi. Primeiro que é importante para ele todo o tempo de serviço. Vamos supor que seja um vínculo. Se é um vínculo, é muito importante para ele o período todo, para você poder ter essa sentença e levar para o INSS. Sim. Né? Eu digo assim, o pedido de anotação do período todo. E as verbas, entende? Se você não pede o período todo, se não houver alegação nenhuma de prescrição, você entendeu? Daí você delimitou a petição inicial já com 5 anos, não tem jeito. Entendi. Por isso Tá? que Então deve ser, na contestação deve ser apresentada prejudicial de mérito, né? Sim. Alegando que 5 anos, a partir do ajuizamento da petição, da reclamação trabalhista, 5 anos para trás. 5 anos para trás, está tudo prescrito. Não deve pagar verbas nenhuma. Né? Exatamente, exatamente. A maior parte das vezes, se você tiver pelo reclamante, por isso que eu não coloco valores lá em cima, eu coloco o valor dos últimos 5 anos mesmo, eu calculo tudo. Tá? Eu só faço ali a menção, sabe? Na causa de pedir, eu faço a menção, ó, tem férias em dobro de todos, eu falo quais férias são. Mas na hora de calcular, eu dou valores pequenos. Por quê? Porque eu já sei que vai vir uma alegação em contestação. Vem uma alegação em preliminar, né? Preliminar não, lembrem sempre, prejudicial de mérito. A prejudicial de mérito. Por exemplo, você ajuizou agora a ação em 2020. Então, na contestação, é óbvio que vai colocar lá que seja desconsiderada de 2015 para trás, todas as verbas. Isso, exatamente. E vamos pensar, Emerson, que essa pessoa ficou aguardando 2 anos para entrar com a ação. Exatamente. Então, ela vai ter direito só a 3 anos. Só 3 anos, é isso. Só 3 anos. Então, é muito importante esse papel do advogado de reclamada, quem for atuar aí para empresas, né? Muito importante essa alegação. Se você não alega, realmente o prejuízo para o cliente. Deixa eu contar essa história para vocês, acho que eu não contei. Eu tive uma amiga, tá? Uma colega, que ela advogava para uma empresa, era uma advocacia assim, muito boa para ela, muito rentável. Para vocês terem uma ideia, essa empresa pagava para ela R$15 mil por mês. R$15 mil por mês. E ela ficou anos e anos, acho que ficou uns 10 anos advogando para eles. Um belo de um dia, Emerson, aconteceu isso que você falou. Ela se esqueceu de alegar prescrição no caso, de arguir em prejudicial demérito. E passou batido completamente, passou batido. Só que essa empresa, ela tinha advogados no interior, como é muito comum, né? Vocês vão ser contratados no interior, daí vamos supor, a empresa tem outros em Curitiba, por ter filiais lá. Né? E aí chegou em Curitiba e chegou o dia do julgamento da RO, da sessão de julgamento. Né? E a advogada de Curitiba viu e comunicou à empresa que não tinha essa alegação. Nossa. Não tinha sido feita. Para você ter uma ideia, no dia seguinte, essa minha colega perdeu a advocacia. No dia seguinte. A empresa não perdoou. No dia seguinte de manhã, já ligaram para ela, escuta, fulana, você esqueceu do negócio muito grave, por conta disso, a empresa foi condenada em quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Porque assim, quando os advogados de Curitiba viram, já tinha saído o acórdão. E aí não tinha mais jeito de salvar o processo. Nossa. E o cara acho que tinha quase 30 anos de serviço. Tinha muita coisa. Então, assim, ela perdeu. No dia seguinte, assim, ela mandou embora. Ela tinha 2 secretárias para ajudar ela, uma estagiária e uma secretária. Ela mandou todo mundo embora e ela ficou sem saber o que fazer. Então, um conselho que eu dou para vocês, queridos, não coloquem todos os ovos numa cesta só. Foi a lição que eu tirei desse caso da minha colega.
Ela, por exemplo, ela não advogava para mais ninguém, sabe? Ela não pegava ações de autores, só advogava para essa empresa. E ela estava sossegada, achando que ia ficar até o resto da vida. Num belo, hoje para vocês terem uma ideia, ela fechou o escritório. Fechou o escritório. Que eu saiba, acho que ela está só lecionando, porque assim, ela não tinha outros clientes. Então a gente tem que diversificar muito, tá, Emerson? Você que vai começar, vocês que estão começando, não pode ter medo, não pode temer. Ai, professora, só vou fazer penal, eu só vou. Claro que penal tem as nuances, né? A professora Natália sempre fala isso, né? A penal é muito específico, tem muitas coisas bem diferentes do cível e tal. Mas assim, gente, começo de carreira, assim, vocês têm que diversificar, sabe? Não escolher muito, não ficar só, por exemplo, se eu fizesse só trabalhista, com a reforma, meu escritório tinha fechado. Como eu tinha uma diversidade por exemplo, faço também um pouco de família, eu faço previdenciário, então aí as coisas acabam se equilibrando, tá? Verdade. Então, querido, você me lembrou desse incidente com essa minha colega, foi bem power para ela, coitada, ela tinha filhos gêmeos, como eu tenho, ela também tem um casal, e eles eram nenéns ainda. Nossa, ela pirou, sabe, quando aconteceu isso. E foi um erro. Eu vejo assim na contestação, uma das principais armas do advogado que está fazendo Com certeza. é a judicial, porque mesmo que tenha que pagar alguma coisa, é só dentro daqueles 5 anos ali, dos últimos 5 anos, né? Então, se a Sim. pessoa demorou quase 2 para ajuizar, então, em cima de 3 anos. E se não alegar a prejudicial, quer dizer, se trabalhou 20 anos, vai calcular juro, incidência de monetária, correção monetária, tudo em cima, né? Sim. Emerson, eu diria para vocês todos, gente, a contestação, por que a OAB cobra tanto? Porque ela é a peça-chave, assim, ela delimita o contorno da lide. Ela, assim, o que acontece nas petições iniciais, mesmo com a reforma, os advogados continuam pedindo e pedindo, sabe? Ainda vejo petições, assim, sem muito senso, alguns pedidos aventureiros, bem menos, mas tem. E aí é na contestação que você vai, né, dizer para o juiz que não tem direito, rebater ponto por ponto. A prescrição, eu diria que é fundamental. Vocês vejam que, né, minha amiga perdeu um cliente, a gente chama de cliente de partido, são as empresas que você atende mensal. Então, nenhuma empresa vai perdoar isso. Nenhuma empresa. Ela ficou até com medo da empresa ajuizar uma ação contra ela, né? Porque olha o dano que a empresa sofreu por um erro do advogado. E isso, assim, causou tanto trauma nela que ela fechou o escritório. Então, assim, nós advogados, a gente tem uma responsabilidade, Emerson, muito grande. Muito grande, né? Quando o cliente te contrata, principalmente empregador, eles vão acabar sabendo, né? Eu sempre falo o seguinte, aconteceu alguma coisa, todas as sentenças que a gente tem procedência, tem que já abrir o jogo para o cliente, tem que falar que você lutou com todas as armas, mas não foi possível. Por quê? Porque uma hora ele vai ficar sabendo. Não tem como esconder. O cliente, gente, vocês vão ver que ele é o patrão do advogado. Ele é o nosso empregador. Então, ele está todo dia te cobrando. Hoje eles veem tudo pela internet, eles se cadastram no processo e tudo que sai lá ele já te manda pelo WhatsApp. Doutor, saiu essa intimação, o que é isso aqui? E tal, né? Funcionando o processo. Sim. Então, assim, não tem como, sabe? Por que algumas pessoas optam só por dar aula, por lecionar?
porque não conseguem, né, levar o escritório junto com a atividade acadêmica. A gente precisa ser muito disciplinado, entende? Muito consciente, né, dos dois papéis. Que o aluno também não pode ficar sem conteúdo certinho, a gente tem que ser muito consciente de seguir a ementa bonitinho, e o teu cliente ali tá mil o dia inteiro no escritório, tá atrás de você, tem audiência, tá? Então, queridos, por isso que eu falo para vocês, tem muito campo para trabalhar no direito, muito campo, é um campo muito vasto. Os concursos, por exemplo, estão adiados no momento, mas quando vierem, vai vir as pencas, porque a justiça no pós-pandemia não vai aguentar tanto processo do jeito que está entrando, com poucos servidores, com poucos juízes. Vai ter que ter concurso, não vai ter jeito, né? Então é isso, tá? Retomando aqui, então, a primeira forma de liquidação, que é por cálculos, prevista no 879, quando que os cálculos são importantes, né? Os cálculos, na verdade, são bem mais complexos na área trabalhista que na área civil, tá, queridos? Tanto que a gente, quando faz cálculo de alimentos, né? Eu faço aquela tabelinha, sabe? Dentro do Word mesmo, para mostrar para o juiz certinho, já aplico a correção. É muito mais fácil. Os cálculos trabalhistas, por envolverem parcelas de natureza diversa e complexas, eles demandam o quê? Planilha. Uma planilha de cálculo aí no Excel ou agora no PJ Calc. E depois eu vou colocar lá para vocês uma planilha de cálculo. Até eu tenho uma aqui que eu posso mostrar do PJ Calc. Então, geralmente o contador, tá, no cálculo, ele faz um resumo de tudo que foi deferido e aí ele vai fazendo os cálculos por planilhas. E nessas planilhas, daí, se ele tiver que apurar cartão, ele tem que demonstrar todos os cartões. Então, vocês imaginam como é complicado, né, para o advogado trabalhista, nessa fase, conferir uma planilha de 50 páginas de cálculo, tá? Por isso que nessa hora, queridos, eu tenho um contador super colega meu, que trabalha só com cálculo trabalhista, e eu viro para o cliente e falo, meu, se vira, ele cobra 300, mas faz em 3 vezes, porque a gente não tem condição de, além de advogar, fazer cálculo trabalhista. É algo muito complexo, né? Nós temos que saber já, ou bastante para as petições iniciais. Tem que saber as verbas, tem que saber calcular para as petições iniciais. Eu nunca peço para contador, eu mesma faço. Então, a gente já tem que ter uma noção, uma ideia. Imagine na fase de execução, que é complicado, tá? O que eu queria dizer para vocês? O parágrafo 1º-B do 879 diz assim: as partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação. Objeto da incidência, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Então, muito embora existe essa disposição no 879, os juízes, a grande maioria, tá, queridos? Eu até li hoje o Mauro Schiavi, que é um baita doutrinador de processo do trabalho. No entendimento dele, compete às partes a apresentação dessa planilha. Mas eu discordo, a maior parte dos juízes não segue à risca o 879, parágrafo 1º-B da CLT. Por quê? Porque
os juízes são conscientes de que as partes não têm condições, de que o advogado trabalhista não tem condição de apresentar cálculo. Lógico que para embargos a execução é diferente. A empresa ela vai contratar um contador e tudo mais, mas para o início da execução, a maior parte dos juízes não segue à risca esse artigo e nomeia um contador para o início da execução. É lógico, depois a gente quer impugnar, aí é por conta do nosso cliente. Eu sempre falo assim, eu dou uma conferida e eu falo para o meu cliente, escuta, tem erro aqui, só que eu não vou conseguir fazer essas 50 páginas de planilha de refazer. Se você quer pagar para o contador que eu conheço, tá? Então a gente tem que fazer dessa forma, tem que trabalhar em parcerias. E aí o parágrafo 2º diz assim, ó, elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir prazo comum às partes de 8 dias para a impugnação fundamentada e com a indicação dos itens e valores objeto de discordância sob pena de preclusão. Então, veja, depois que o contador, então, foi intimado, elaborou os cálculos, geralmente eles fazem isso nos 20, 30 dias. Você é intimado em prazo comum com a parte contrária para impugnar os cálculos em 8 dias. E eu iria mais a fundo para vocês. Lá na frente, quando a empresa for garantir a execução e ter oportunidade para embargos, ela não poderá falar mais dos cálculos se ela não impugnou nesse momento. Tá? Então, o que acontece? A empresa vai depois garantir a execução e vai embargar. Mas se ela não falou dos cálculos nessa oportunidade, está preclusa. Então, esse prazo é muito importante. É a hora que nós, advogados, temos que ter uma noção para pegar ali a sentença e conferir, tá? Ah, professora, como é que você faz com o cartão ponto? O cartão ponto, esquece, eu confio no cálculo do contador. Ele vai trazer ali todos os cartões apurados e eu confio ali naquela soma. Mas, por exemplo, você tem que ver se ele utilizou o adicional de 50% das horas extras correto, ou se na convenção tinha um maior e a sentença determinou da convenção e ele não utilizou. Essas coisinhas que vocês têm que ter noção. Não se preocupem, queridos, com planilha. Advogado trabalhista tem que saber cálculo. Calma, você tem que saber o básico. O resto você vai aprendendo, daí você vai conferindo e você tem daí um parceiro, um contador que você conhece que vai te ajudar nessa parte, nesse prazo comum de 8 dias. E se o reclamante, até coloquei lá uma pergunta para vocês, se o reclamante não apresenta os cálculos e o juiz é daquele que entende que tem que seguir o parágrafo primeiro B da CLT, arrisca, intime-se a parte para a apresentação dos cálculos. Pode incidir a prescrição intercorrente. Então, se o juiz é daqueles que entende, como em São Paulo, né, o Mauro Schiavi é do TRT da 2ª região. Mauro Schiavi, aquele famoso, aqueles dois, né, o juiz Marcos Scalércio, eles pensam nesse sentido. Então, a parte tem que se virar para fazer cálculo. Ela tem que fazer o quê? O reclamante contratar alguém, fazer dessa forma, tá? Já aconteceu isso comigo aqui em Londrina e eu peticionei para o juiz. Excelência, a parte não tem condições de pagar um contador, meu cliente está desempregado, eu quero que Vossa Excelência nomeie um contador do juízo. E aí o juiz nomeou. Então é a saída aí pela tangente. Agora, se a parte fica inerte, vai incidir a prescrição intercorrente certamente, tá? Liquidação por arbitramento. Quando que é por arbitramento? Por arbitramento vai ser quando as partes não acordaram de maneira expressa, quando as partes acordaram de maneira expressa, né, sobre aquele valor, o que é raríssimo.
na área trabalhista. Sempre há controvérsia. E o juiz é que vai pôr uma pá de cal. Então, liquidação por arbitramento na Justiça do Trabalho é muito rara. Raramente é utilizada. Até grifei lá para vocês, né? Porque ela ocorre só quando as partes acordaram de maneira expressa pelo arbitramento, ou caso venha determinado esse arbitramento pela sentença. Quando, por exemplo típico trabalhista, que ocorre um arbitramento, quando o juiz, por exemplo, arbitro o dano moral em 5 salários mínimos. Então, houve um arbitramento judicial. Isso não demanda cálculo, né, gente? Arbitro, dano moral em 10 mil reais. Aí é arbitramento. O contador, na verdade, só vai transcrever a sentença ali na planilha e pronto. Mas pensem vocês no caso de apuração de salário in natura, né? Qualquer cálculo, eu vou colocar esse do meu cliente lá para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho da planilha, assim, qualquer cálculo demanda a liquidação por cálculos e não por arbitramento. E por artigos? Por artigos vai acontecer quando é feita, quando depender de comprovação de fatos ainda não esclarecidos suficientemente no processo de conhecimento, de modo a permitir a valoração imediata do título executivo. Então, ela é muito complexa, a liquidação por artigos, tá? Eu vou dar um exemplo, um caso único que eu tive na vida, de liquidação por artigos. Essas pessoas que trabalham na Casas Bahia, Magazine Luiza, lojas de vendedoras de eletrodomésticos, né? Eles têm uma comissão, queridos, muito complexa. A comissão deles é assim, linha branca é um percentual, linha prata é outro, depois tem o que for aparelho de TV, né, de tecnologia, é outro percentual. Então, para o juiz, numa sentença, determinar detalhadamente como vai ser o cálculo, ele não consegue. Ele simplesmente só determina a comissão, ele tem direito, havia uma comissão, e essas comissões, digamos assim, foram pagas, vamos supor, por fora ou a quem. Foi demonstrado isso no curso do processo, e determinam a liquidação por artigos. Porque por artigos, aí o contador vai ter que ir em loco, vai ter que pedir toda a documentação e fazer, daí vai ser um cálculo muito mais demorado, vai ter direito ao contraditório, produção de provas, tá? Tem tudo isso no curso da liquidação. Então, também é raro de acontecer, mas pode acontecer com esses comissionistas, assim, que tem muitos percentuais diversos e falam que sofreram redução. Nossa, o caso que eu tive na prática, gente, foi dificílimo. Foi uma coisa assim, fora do além mesmo, de tantos talões de notas. Naquela época eram notas, né? Nós não tínhamos as notas digitais, eram talões de nota. E aí com aquelas comissões, o contador teve que apurar um por um. Eu diria para vocês que atrasa o processo uns 2, 3 anos, a liquidação por artigos, só para apurar os cálculos, né? Então ela é bem complexa. Portanto, a maior número, diria 90% dos casos trabalhistas, é liquidação por cálculos mesmo, né? E um caso ou outro que daí tenha dano moral e tal, que o juiz arbitra. Vocês sabem que os danos, eles são de livre arbitramento do julgador, né? Então, o juiz pode arbitrar numa quantia fixa. Mas quando tem pensionamento, que é o caso de, por exemplo, lucros cessantes, né?
que o juiz não opta por vocês sabem que o Código Civil, lá no 844, ele fala que o juiz pode optar pelo arbitramento uma única vez, né, de uma vez só, ou o pensionamento no dano material. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com casos que o juiz defere lá o percentual, o sujeito perdeu 20% da sua capacidade laborativa. Aí vai para cálculos também. Ou o juiz decide arbitro dano moral em 400 mil, um exemplo. Então, ele arbitrou, não precisa de liquidação. É isso, queridos. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu não imprimi a lista, mas eu vou anotar os nomes de cada um, tá? Para eu passar para minha lista amanhã. Eu quero seguir isso direitinho, gente, para prestigiar quem tá vindo aqui, ok? Porque é o seguinte, era para vocês estarem lá na faculdade. E tem gente que tá achando que o curso telepresencial, não é curso, não é balela, hoje é um novo normal, não adianta a gente... Eu falei para o Dr. Paulo, eu não acredito em aluno que vem para mim e fala que não, eu não tenho internet, eu não tenho nada. Desculpa, mas algum áudio, alguma coisa, entende? Já passou do tempo, vocês tiveram desconto agora na mensalidade, né? Justamente para poder comprar uma internet melhor, e eu acho que o curso tem que prosseguir. Nós vamos ficar esperando essa pandemia até quando? A gente tem que dar aula com a mesma qualidade, com as mesmas discussões. Por isso que eu vou fazer a formativa via aqui, para a vida continuar. A vida precisa prosseguir, não é verdade? Senão a gente fica refém da pandemia. Bom, o Lucas está lá no cantinho. É o Lucas qual? Oi, eu sou o Lucas. Então, Eu sou mas... Souza, professora. Então, mas qual Lucas, Lu? Você Souza. é o Souza, né? Tá. Souza. Débora. Thales. Wilker. Luiz. Matheus. Gustavo. Bruna. Emerson. Paulo. Jean. Júlio. Isso. Nossa, eu tô feliz de ver que bastante gente hoje. Que a gente torne isso rotina, tá? João Popov, Graziele. Eu acho que é muito melhor para vocês do que ficar fazendo aquele monte de atividades, não é verdade? Muito melhor, professora. Aquelas atividades eram demais. Sim, sabe? Muita encheção, né? Luciane. Gisiane. Nossa, faltaram pouquíssimos. Letícia. Luiz. João Ruff. Alexandre. E Patrícia. Nossa, até a Patrícia me deu a honra. Né, Paty? Na parte que... no presencial. Gente, eu quero só fazer uma foto agora nossa. Pode ser? Para eu postar no meu Instagram? Participem da minha live. Amanhã a gente tá junto de novo, né? Verdade, mas deixa eu só tirar uma foto. Espera assim. Amanhã eu falo para vocês mais do horário da live. Ai, que lindo, Luciano! Agora o povo aparece, ó. Quem puder me dar o ar da graça do seu vídeo.
Dá um tchauzinho para mim. Aí, obrigada, queridos. Um beijo para todo mundo. Lindo seu filhote, Lu. Estamos juntos, tá? Rumo aí a banca, ao diploma. Vamos pensar nisso, pensar no futuro, né? Vocês estão em reta final. Os outros que têm que se preocupar mais. Renata. Valeu. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Renata. Beijo grande. Vou finalizar aqui. Renata.